Normalmente os acontecimentos chegam e as palavras chegam em seguida. Qual vai ter mais peso na sua vida? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E nós vamos começar. O título da mensagem de hoje, caso você deseje anotar, é Um nível elevado de fé. Nós precisamos trabalhar para alcançar um nível de fé que transcenda todas as circunstâncias. Eu acredito que crer além das circunstâncias seja um dos maiores desafios do homem. Existem processos na vida que nós adoraríamos que passassem muito rapidamente ou que nós pudéssemos pular esses processos. Porém, pular processos não é saudável para o nosso futuro. Até porque o contexto nos forja e o poder do Senhor nos dá vitória. Enquanto o Senhor esteve com Davi, o Senhor foi dando vitória a ele em todas as suas batalhas. Mas foi o contexto de Davi passar por tudo que ele passou, enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou, que permitiu que o caráter dele fosse forjado, que um grande líder nascesse e como consequência ele vivesse uma grande vida. Romanos 4, versículo 18 diz o seguinte: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Na NVI diz assim: Abraão, vamos juntos, levante a sua voz por favor. Contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Abraão foi chamado de o pai da fé, não por ter realizado muitos milagres, mas porque foi um homem que teve a capacidade de crer de uma tal forma que não importasse qual era o contexto dele, não importava qual era a idade dele, não importava quanto tempo já tinha se passado, mas ele continuou a crer. Romanos 4,18 na VFL diz assim: não havia esperança alguma de Abraão vir a ter filhos, mas ele teve fé em Deus. Levante a sua voz, vamos juntos mais uma vez. E continuou a esperar. A fase da espera, o momento da espera, é um dos momentos mais difíceis na vida do homem. Na espera, a ansiedade cresce. Na espera, nós somos atacados exatamente naquilo que nós acreditamos. Na espera, é revelado o que realmente existe dentro de nós. Por mais que o período da espera seja necessário, muitas vezes ele é extremamente doloroso. E é justamente no momento da espera, na fase da espera, que muitos acabam fracassando. E quando nós falamos de espera, a espera não está propriamente ligada a uma questão envolvendo o tempo. A espera, ela é diretamente ligada ao que acontece dentro de você. Porque eu adoraria dizer para você que se fosse rápido, seria mais fácil você resistir. Se fosse rápido, seria mais fácil você aguentar o processo.
Mas na verdade, o que vai determinar como você vai resistir, se você vai aguentar ou não, é o que acontece dentro de você. Porque quando nós falamos de espera, se nós pegarmos a totalidade, durante 100 anos, Abraão esperou para se tornar pai. Mas falando do tempo em que a promessa foi anunciada, ele teve êxito numa espera de 25 anos. Mas se nós pegarmos a própria história de Saul, quando o profeta Samuel disse a ele: eu vou apresentar os sacrifícios, eu vou e dentro de 7 dias eu voltarei. Durante aqueles 7 dias, ele não conseguiu esperar. Durante aqueles 7 dias, ele foi se preocupando porque os inimigos estavam se aproximando e ele veio a se precipitar. Então, por mais que muitas vezes nós acreditemos que a dificuldade está diretamente ligada ao tempo que nós vamos passar por um determinado processo, na verdade, o grau de dificuldade está diretamente ligado ao seu grau de comprometimento com o Senhor, com a promessa que você recebeu, com aquele Espírito que é derramado sobre nós todos os dias. Então, quanto maior o meu nível de entrega, quanto maior o meu nível de foco, mais fácil vai se tornar passar por esse período da espera. Salmo 119, 81 diz assim: minha alma está triste e sem forças de tanto esperar a sua salvação. No entanto, continuo a confiar na sua palavra. O salmista, ele teve a capacidade de, mesmo em um estado de tristeza, continuar esperando e confiando, esperando e confiando. Abraão viveu a sua vida exatamente dessa forma, esperando e confiando, esperando e confiando. E num breve momento, que ele decidiu colocar as mãos naquilo que o Senhor estava construindo, ele acabou vivendo momentos difíceis e desnecessários. Nem todo momento difícil na vida é resultante de um processo que o Senhor nos permite passar. Grande parte dos momentos difíceis que nós enfrentamos na vida estão diretamente ligados ao fato de que nós colocamos a mão em algo que o Senhor já estava trabalhando. E qual é o grande problema de eu colocar as mãos em algo que o Senhor está trabalhando? Se você coloca as mãos, o Senhor faz isso aqui, ó. É mais ou menos assim: ou vai você, ou vai eu. Os dois não dá para mexer. Os dois não dá para trabalhar. Ou você confia na forma que eu trabalho, na forma como eu vejo as coisas, ou você vai viver colocando as mãos em algo e atrapalhando, atrasando muito os resultados na sua vida. Eu tenho algo muito claro dentro de mim. Se nós víssemos e soubéssemos aquilo que o Senhor sabe, nós entenderíamos o porquê Ele trabalha da forma como Ele trabalha, e nós não questionaríamos. Porque é muito comum, em alguns momentos da vida, entrar em alguns questionamentos. Senhor, mas por quê? Por que ainda não aconteceu? Por que essa porta ainda não foi aberta? Senhor, por que eu ainda tenho que passar por esse mesmo tipo de contexto, acontecimento? Eu gosto muito da seguinte frase: Deus não tem padrão de atuação, mas Ele tem padrão de resultado. Muitas vezes, por caminhos diferentes, Ele vai levar pessoas aos mesmos lugares. O padrão de resultado é sempre o padrão de vitória. Mas por que os caminhos não são os mesmos? Porque nós, ao longo da vida, fizemos escolhas diferentes, fomos formados em contextos diferentes. Então o Senhor nos coloca numa rota. Vamos juntos, repita isso comigo, por favor. O Senhor nos coloca em uma rota que vai ser bênção para nós. Sabe quando você coloca o GPS? Você coloca um endereço lá e você percebe que o endereço ele vai te jogando muitas vezes por uma rota um pouco mais longa, mas é justamente para te poupar de um acidente que aconteceu lá na pista
é para te poupar de ficar parado no mesmo lugar, num determinado trânsito que não caminha por nada. Muitas vezes aquela rota que parece ser uma rota cansativa, uma rota que provoca uma exaustão muito grande, é justamente o Senhor trabalhando para te colocar num desvio, para que você chegue em segurança naquele que é o destino que Ele preparou para você. E todas as vezes que nós falamos sobre caminho, uma das primeiras passagens que me vem à mente é aquela passagem no livro de Êxodo, que diz que o Senhor não conduziu o povo de Israel por um determinado caminho, mesmo ele sendo o mais curto, o mais rápido. Mas por que o Senhor não fez isso? Porque no meio da caminhada eles iam encontrar a guerra com os filisteus. Dependendo da guerra que eles encontrassem, nessa passagem diz que eles poderiam voltar para o lugar que o Senhor já tinha tirado eles. Então muitas vezes o Senhor coloca nós em uma determinada rota que nos impeça de voltar. Porque quantas não são as pessoas que decidem as rotas, decidem o caminho, e no meio da caminhada não dar certo. Qual que é o primeiro pensamento que vem? Vou voltar. Não está dando certo, não está acontecendo, foi uma decisão precipitada, mas na verdade o que acontece com muitos, é que muitos acabam pegando os caminhos errados. Romanos 4,20 diz assim: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na verdade ela se fortaleceu. Se a tua fé não é fortalecida, ela acaba se transformando em incredulidade. Porque a fé de ontem, ela foi o suficiente para me levar aos lugares de ontem. Para eu chegar nos lugares de hoje, nos destinos de hoje, a fé do passado não vai ser o suficiente. Pode reparar, de tempos em tempos o Senhor trabalha para te esticar em alguma questão diretamente ligada à sua fé. Justamente porque a fé de ontem, vamos colocar dessa forma, ela se torna ultrapassada. Se eu quero crescer, eu preciso trabalhar o tempo todo para que a minha fé seja fortalecida. Continuar crendo, lutando e se posicionando no tempo da espera já não é fácil. E quando tudo indica já ser tarde demais. Porque no tempo de Sara, no livro de Gênesis, tem uma passagem que diz que já tinha passado da época de Sara gerar. Já tinha se tornado tarde demais. E quando as coisas se tornam tarde demais? O que sai de dentro de você? E quando aparentemente tudo já passou de hora, o que sai de dentro de você? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Preste muita atenção, vamos juntos aqui no livro de João, a partir do versículo 3. Eu vou ler. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Essa doença não acabará em morte. Primeiro chegou a notícia, depois veio a palavra. Primeiro chegou o acontecimento, depois uma palavra foi liberada pelo Senhor. Normalmente os acontecimentos chegam e as palavras chegam em seguida. Qual vai ter mais peso na sua vida? Normalmente acaba tendo mais peso na nossa vida aquilo que é objeto de um foco maior. Quanto mais eu foco, mais aquilo cresce dentro de mim. E eu preciso entender que a palavra precisa ter mais peso sobre a minha vida até o final. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O Senhor recebeu essa notícia. Ele recebeu essa notícia. E quando notícias como essa chegam, nós temos uma tendência a ter um posicionamento um tanto quanto desesperado. É um posicionamento mais afoito. Nós começamos a exagerar em algumas reações. São sempre aquelas atitudes carregadas de emoções.
e aí o Senhor fica mais alguns dias no mesmo lugar. Poxa Deus, eu estou aqui desesperado, e a resposta me atrasa mais alguns dias. Poxa Deus, eu estou aqui esperando uma definição, mesmo sabendo do contexto, o Senhor ainda ficou parado no mesmo lugar? Sim. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Eu gosto muito dessa visão do Senhor Jesus em relação ao contexto, porque literalmente tudo tem o peso que você quiser. O que muitos tratam como morte, o Senhor estava tratando como adormeceu. O que muitos tratam como é o fim da minha empresa, é o fim do meu casamento, outros tratam como estou passando por um momento difícil que eu vou superar. Dependendo do tipo de peso que eu coloco nas circunstâncias, só se torna mais difícil a minha caminhada. Por isso, o tempo todo, o nosso posicionamento deve ser o mais leve possível. O tempo todo nós temos que trabalhar para tirar aquele fardo grande demais das nossas costas, porque por si só a vida já tem as suas lutas, a vida por si só já é carregada com as suas responsabilidades. Nós já temos a responsabilidade, como dizem muitos, de matar um leão por dia, e se eu vivo ainda colocando peso no contexto, nas circunstâncias, está difícil demais, agora já deu errado, agora as coisas não vão acontecer, é o fim mesmo, esse final de ano vai dar em nada, só piora. Até porque tudo que eu libero volta. Se eu libero leveza, eu vou atrair uma leveza maior para a minha vida. Se eu libero peso, fardo, cansaço, exaustão, esse fardo, esse peso vai voltar para nós. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então perceba que aqui diz assim, Jesus falava da sua morte. O Senhor sabia que o problema estava lá. Ele não agiu como se não existisse um problema, mas ele não tratou o problema como um problema, ele tratou o problema como algo que estava ali e iria ser passageiro e iria passar. Então a verdadeira fé, ao contrário do que muitos pensam, não é ignorar o problema, mas é o problema não ter todo aquele peso que um dia ele já teve. Até porque muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em orar, em jejuar, em se posicionar, em lutar, em sair para trabalhar, justamente por conta esses quilos e quilos, essas toneladas de peso que foram colocadas sobre a sua vida. Muitos têm a dificuldade de orar em muitos momentos porque sentem o corpo mais cansado do que o normal, e o cansaço é justamente pela forma como tem conduzido a vida. Então lhes disse claramente, vamos juntos por favor, Lázaro morreu. Da mesma boca que saiu, não será pela morte, saiu, Lázaro morreu. Eu acredito que muitas vezes, esse tipo de resposta da parte do Senhor, nada mais é do que um teste para saber se de fato nós estamos prontos a confiar nele. Da mesma boca que foi dito, não acabará em morte, o Senhor vira e diz, Lázaro morreu, agora acabou. Você é capaz de continuar crendo, mesmo depois de ouvir, deu errado? Perdeu? Já foi? Agora é tarde demais? Até porque o que vai definir o teu resultado não é essa informação que chegou até você, mas o teu passo posterior, o passo que você vai dar depois dessa informação. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá.
Pois agora vocês vão crer de fato, venham e vamos até lá. Essa colocação que o Senhor fez aqui, fico feliz por vocês não terem estado lá, porque de fato, agora vocês vão crer. Então nesse ponto nós entendemos porque o atraso daqueles dias a mais que ele ficou naquele lugar. Enquanto a verdadeira fé não nascer, enquanto a verdadeira fé ela não desabrochar, enquanto a verdadeira fé não florescer, eu não vou ver mudanças significativas na minha vida. Naquele contexto, o Senhor estava trabalhando para elevar o nível da fé daqueles homens. Porque uma coisa seria o Senhor se manifestar curando um homem que está enfermo. Precisaria de um poder muito maior para trazer um homem de volta à vida depois de ter morrido. A fé para crer na cura é uma. A fé para crer na ressurreição é outra completamente diferente. Então tem momentos que o Senhor permite que se estenda tanto, 17, 18 anos, para que todos cheguem naquela mesma conclusão. Foi só Deus, não tem explicação. Não tem como dizer que partiu de homens, não tem como dizer que partiu de advogados, não tem como dizer que partiu da lei humana. Não veio de homens, veio somente do Senhor. Então tem muitas situações que acontecem que parece que é para postergar a dor, mas na verdade é para que lá na frente traga um alívio, uma alegria muito maior. E olha como que são as coisas. Quando o Senhor se aproximou desse lugar, Maria veio de encontro a ele e disse: Senhor, se você estivesse aqui antes, ele não teria morrido. Ele teria continuado vivo. Parece uma expressão de fé. De certa forma, mostrou que ela cria em alguma coisa, mas era uma fé limitada àquele momento. Se tivesse acontecido até aquela hora, eu sei que ele estaria vivo. Mas eles deixavam muito claro que a fé daquelas mulheres, de certa forma, tinha um certo limite. Eu acredito que é possível até esse ponto. Depois desse ponto, não são todos que acreditam. Eu acredito que é possível que essa dívida seja paga até esse ponto. Tem pessoas que depois de avançarem um determinado número, já não acreditam que é possível. Tem pessoas que acreditam que uma enfermidade pode ser curada até que determinado diagnóstico seja liberado. Depois que avança um determinado grau, um determinado estágio, não são todos que acreditam. E justamente as circunstâncias, o contexto, o Senhor usa deles para forjar essa fé maior. Você precisa crer de todo o seu coração que seja nesse contexto ou em uma batalha muito maior, Deus continua sendo Deus nas duas circunstâncias. Mesmo com Lázaro doente e Lázaro morto, para Deus é a mesma coisa. Não muda em absolutamente nada. Tem pessoas que têm fé, que acredita para o outro, mas não acredita para si mesmo. Crer que é real é uma coisa, crer para viver é uma história completamente diferente. Mas você precisa entender que uma vez que o Senhor está naquele determinado lugar, vamos juntos, é impossível que mudanças não aconteçam. É impossível. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Aqui era uma situação de 4 dias, mas também poderia ser uma situação de 4 semanas, de 40 dias, de 4 anos, talvez 40 anos, não importa qual é o tempo. Levanta sua voz, por favor, diga isso com muita força, não importa o tempo, Deus nunca muda. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O que está escrito ali? No 44, leia para mim por favor. Hebreus 4:1 diz assim: ninguém deve pensar que a promessa falhou. A morte do contexto não é sinônimo de morte da promessa. Para a promessa falhar, isso significa que o Senhor precisaria falhar. Como o Senhor não falha, a promessa aqui e em todos os lugares, ela não falhou. Eles tiveram fé para tirar a pedra. Eles tiveram fé, eles acreditaram, e por isso aquilo que estava morto, mesmo por conta daquelas circunstâncias difíceis, mesmo assim eles continuaram crendo, acreditando, e um milagre maior aconteceu. 2 Reis 4, 19 e 20 diz assim: de repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. A Bíblia não dá esse detalhe, mas eu acredito que é o que aconteceu. Se aquela mulher, ela cria em Deus, se aquela mulher, ela recebeu o profeta várias vezes na casa dela, se recordam da mulher sunamita? Todas as vezes que o homem de Deus passava lá, ela o chamava, ele ficava dentro da sua casa, ela construiu um quarto para ele e tudo mais, lembra disso? Não é possível que o profeta não pregou para ela dentro da casa algumas vezes, não é possível que o profeta não tenha tido momentos espirituais com ela ali na casa dela. Quando o menino ficou doente, foi trazido para o colo dela. Agora imagina você, como uma mãe, com o seu filho no colo, doente, à beira da morte. O que você acredita que ela estava fazendo naquele momento, enquanto ele estava doente? A Bíblia não dá esse detalhe, mas eu acredito. Senhor, não deixa meu filho morrer. Senhor, por favor, não deixa meu filho morrer. Senhor, foi por intermédio de algo que o profeta liberou para a minha vida. Eu criei, eu acreditei, eu gerei, e o meu filho está aqui no meu colo, agora estou perdendo meu filho. Mesmo orando, o filho morre. Mesmo orando, depois que as coisas aparentemente dão errado na sua vida, qual é a sua reação posterior? Porque é muito frustrante você buscar por algo, você ter sinceridade em algo, se entregar por algo, e ainda o aparente resultado não ser aquilo que você espera. É triste, é angustiante. Qual é a sua reação? Olha qual foi a reação dessa mulher. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: levante a sua voz por favor. Está tudo bem. Seja feito conforme a sua fé. De fato, aquela mulher estava bem? O contexto era bom? Não. É simples, eu estou vendo a criança aqui no teu colo. Imagine o mesmo contexto. Estaria tudo bem? Não está. Mas a fé nos faz chamar aquilo que nós desejamos, faz atrair para nós aquilo que nós queremos, aquilo que nós acreditamos. E mesmo depois da morte do menino, o Senhor deixou claro, por intermédio da vida daquele profeta, que ainda tinha jeito. Mesmo depois de um aparente fim, ele deixou claro que ainda tinha jeito, mas só teve jeito porque aquela mulher creu. Quando o menino morreu, ela não enterrou o menino. Se ela tivesse enterrado, talvez o profeta nem tivesse ficado sabendo do que tinha acontecido. Então, de fato, o menino poderia ter ficado como morto mesmo. Tem coisas que nós, até como autoconvencimento, dizemos: aconteceu porque tinha que ser assim, foi dessa forma porque tinha que ser dessa forma. Não,
Aconteceu dessa forma porque essa mulher não aceitou que aquele era o ponto final. Ela saiu em busca da solução e ela encontrou aquilo que ela buscava. Libere isso sobre a sua vida. Vamos juntos, levante a sua voz. Nesse final de ano, eu vou encontrar tudo aquilo que eu tenho buscado. De novo, com mais força, nesse final de ano, eu vou encontrar tudo aquilo que eu tenho buscado. Então, se porventura você enterrou algumas coisas na sua vida, desenterre agora. Se você enterrou planos, projetos, ideias, uma empresa, se você está prestes a enterrar uma família, enterrar um casamento, não faça isso. Coloque o menino no quarto e vá em busca da solução, porque não existe situação perdida demais, difícil demais, impossível que o Senhor não possa reverter. Não é dizer que você acredita que é real, é deixar o menino no quarto e ir em busca daquilo que você deseja. Mais importante muitas vezes do que a palavra que eu conto ali, que eu libero naquele momento, é a ação que eu tenho que comprove essa palavra. A palavra do Senhor não diz que a fé sem obras alinhe as duas coisas, está tudo bem e trabalhe para que esteja tudo bem. Não é simplesmente dizer está tudo bem e fica parado, inerte. Não, muito pelo contrário. Você tem que unir aquilo que você acredita com aquilo que você vai fazer, com as suas ações. Aquela mulher, ela fez algo que aos olhos humanos parecia loucura. Vamos lá, gente, convenhamos. Vamos trazer para uma lógica, para um caminho bem racional. Tem alguém morto dentro da tua casa. Qual que é a primeira coisa que você faz? O prever, o SAMU, de imediato. E se você não faz uma coisa dessas, quem estiver ao redor vai pensar que você é o quê? Mas tem horas que por conta dessa fé, é exatamente isso que nós vamos transmitir às pessoas. E qual é o problema? O problema eu sei que não é delas, é a minha vida que está em jogo. Então eu vou fazer. Mesmo que pareça loucura para muitos, eu vou continuar em busca daquilo que eu acredito. Mesmo que pareça ser loucura, mesmo que provoque crítica de muitas pessoas, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito. Obviamente ela foi rápida. Tanto é que o filho morreu e no mesmo dia a situação já se inverteu. Mas vamos supor que nesse meio tempo chega uma visita na casa dela. E aí na hora que entra lá no quarto, vê o menino morto. Você vai deixar isso aqui? Isso aqui já está encerrado, isso aqui já acabou. O Senhor vai dizer para você que não está encerrado, que não acabou. Mas de muitos lugares você vai ser atacado com esse tipo de pensamento. Está encerrado. Já acabou, já terminou, isso foi um ponto final. O que tem mais peso para nós? A palavra que vem do alto ou a palavra que vem de baixo? A palavra que vem do Senhor ou a palavra que vem de homens? Porque não se iluda, o teu próprio coração, a tua própria mente pode pregar peças em você. O coração mente, as nossas emoções mentem. Muitas vezes é mais fácil eu me agarrar a um possível ponto final do que continuar nutrindo aquilo que vai me dar esperança, para continuar lutando, acreditando, para continuar combatendo e enfrentando, porque chegou num ponto que parece ser irreversível. Mas nós temos que trabalhar todos os dias para chegar neste quadro, nesse tipo de fé, nesse tipo de contexto. Mesmo diante do irreversível, eu continuo crendo. Parece loucura, mas eu continuo acreditando. Eu estou em idade avançada, mas eu vou viver. A dívida está monstruosa, mas eu vou pagar. A enfermidade é incurável, mas eu serei curado. O meu casamento já está um caos. Por exemplo, eu já presenciei isso. Do divórcio acontecer, mas uma das pessoas continua lutando. Nunca desisti. E depois de algum tempo, foi fácil? Não foi. Se aproximaram de novo, voltaram a se conhecer, porque a pessoa já não era mais a mesma, e voltaram e se casaram novamente. E seguiram a ordem natural, que deveria ter acontecido desde o início.
Mas tudo é uma questão de perspectiva. Aonde muitos enxergam um fim, um ponto final, tem pessoas acreditando ainda que é possível. E nada vai acontecer diferente da forma como eu acredito, da forma como eu enxergo as coisas. Se coloquem de pé todos, por favor. Levante a sua voz, vamos juntos. Está tudo bem. E o que não está, vai ficar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: está tudo bem. E o que não está tudo bem na sua vida, a partir de agora vai ficar. Quando o filho dela voltou à vida, o problema não se encerrou ali? De fato não ficou tudo bem? Mas só ficou tudo bem depois, porque antes, dentro dela, estava tudo bem. Ela cria, ela acreditava. Primeiro aconteceu dentro dela, depois aconteceu fora. E olha, eu não vou falar como regra, tá? Não é regra. Mas normalmente, mulher tem uma tendência maior a ser mais coração do que o homem. Mais emotiva, mais sentida. Imagina o espírito dessa mulher passando por tudo isso. Ela vê naquele cenário, ela vê naquele contexto, ela tendo a frieza de colocar o menino no quarto e saiu em busca da solução. E ela disse assim, eu não separei esse trecho, ela disse assim ao auxiliar que estava junto com ela, o ajudante dela: não pare enquanto nós não chegarmos no destino. Uma mulher fria no bom sentido da palavra, equilibrada, focada e cheia de fé. Trazendo isso para a nossa vida. Quando nós nos tornamos pessoas equilibradas, pode estar tudo de cabeça para baixo, eu continuo equilibrado. Quando eu ajusto um foco, não pare enquanto não chegar lá, e eu estou cheio de fé, não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer, porque é certeza que vai acontecer. Lucas 8,41 diz assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Vamos lá. Jairo, ele era o quê? Ele fazia o quê da vida? Ele era o dirigente da... Então vamos lá. Ele estava num lugar, de certa forma ele tinha a fé dele, mas a fé dele não teve o poder para mudar aquele contexto, aquela realidade. Ele precisou ter um encontro com Jesus, ele precisou ver Jesus face a face, o que é possível para todo mundo, mas nem sempre é fácil, porque envolve muita decisão. Tem pessoas que querem a cura, mas não querem ter o encontro face a face. O encontro face a face requer tempo, requer uma entrega. Ele precisou sair de casa para ir até o Senhor, não precisou? Porque na acomodação não tem como ver o Senhor face a face. Não tem como. Você precisou sair de casa muitas vezes para encontrar o Senhor face a face. E ele tinha isso muito claro. Ele, eu digo o Gustavo, que testemunhou agora recentemente. Ele tinha isso muito claro dentro dele. Ele saía, ele saía, ele saía, ele saía. Aqui nós não acabamos de ler que existia uma multidão ao redor do Senhor. Muitas vezes a gente não vai encontrar o Senhor limpinho, livre. Não, vai ter uma multidão. Você vai ter que passar por alguns desafios. Você vai ter que contornar algumas coisas. Presta bastante atenção. Para encontrar o Senhor Jesus
aquele homem precisou passar por várias pessoas. Se você não está com foco em Jesus, por conta de pessoas, você para. É muito simples e ao mesmo tempo muito profundo, entendeu o que eu falei? Para chegar até o Senhor, Ele precisou passar por muitas pessoas. No meio das pessoas tem engano, tem mentira, tem mau caratismo, tem traições, tem desrespeito, tem falsidade, tem abandono, tem injustiça, tem engano, tem roubo, tem mediocridade, tem ofensa, tem crítica, tem falso testemunho, tem calúnia. Mas quando o teu foco é Jesus, você passa pelas pessoas. Entenda porque muitas vezes o Senhor permite que nós tenhamos um motivo, uma necessidade para buscá-lo. Porque talvez, até pelo próprio raciocínio do texto, se a filha não está doente, ele não passaria pela multidão para ir até Jesus. Se eu foco Jesus, eu vejo as pessoas de uma forma diferente. Se eu foco as pessoas, eu vejo Jesus de uma forma diferente. Vou explicar. Se eu foco Jesus, eu vejo as pessoas com mais paciência. Eu tenho uma empatia maior. Eu penso mais. Porém, se eu foco demais as pessoas, eu formo uma visão distorcida de Jesus. E aí eu começo a criar um Deus parecido com aquilo que eu acredito que é a verdade. E aí é onde eu entro naqueles enganos da vida, onde eu começo a dizer para mim, Deus vai entender isso. Deus vai entender a minha divisão com o próximo. Deus vai entender esse posicionamento. Deus vai entender, e Ele não vai entender nada disso. Deus entende obediência. Ele não entende justificativas. Então esse passar pela multidão, muitas vezes, representa passar por todas as falhas do homem para chegar no Senhor em toda a sua totalidade. E não é fácil. Não é fácil. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Sempre que você ouvir o Senhor Jesus falando por intermédio da sua palavra, sempre vai ter outras vozes chegando a você do mesmo jeito, dizendo: morreu, deu errado, não faça, não continue crendo, não está acontecendo nada, tem muita gente subindo no altar e você não está testemunhando, não vai acontecer com você. Sempre, com todos. Quem já foi atacado com essas vozes negativas, levante as mãos, por favor. É isso aí. As duas mãos. É isso aí. Muitas vezes. Isso não vai parar. Mas aí entra uma das batalhas mais importantes na vida do homem. A batalha do foco. Porque o foco, preste bastante atenção, focar não é deixar de existir outras distrações. Focar é simplesmente ajustar os seus olhos, o que você pensa, o que você acredita, em uma única direção, sabendo que existem muitas outras. Você colocar o foco nesse caminho não muda o fato que tem outro caminho, que tem outro caminho, que tem outro caminho. Você colocar o foco em Jesus não muda o fato que vai ter distração daqui, distração dali, distração dali, distração dali. E quer ver o negócio? Jairo estava mais perto de Jesus, literalmente, ao pé da letra, mais perto de Jesus do que nunca, né? Quanto mais perto nós estivermos do Senhor, mais afrontados nós seremos. É muito simples, eu não preciso falar nada, você já passou por isso, eu não tenho a menor dúvida. Sabe aquela tomada de decisão, quando a palavra vem, mexe com você, e você ajusta muita coisa na sua vida, e da mesma forma que você ajusta, parece que começa a levante de tudo quanto que é lado, e parece que o mundo conspira contra você, para te impedir de fazer aquilo que você se comprometeu?
é o negócio que começa a dar errado ali, é o negócio que começa a dar errado aqui, é ataque, afronta, tudo isso. Sua filha morreu. E olha, as vozes sempre com esse propósito de nos induzir a isso daqui, ó. Não incomode mais o mestre. Ou seja, não fale mais com o mestre. Não esteja mais na presença do mestre. Não esteja mais perto do mestre. A voz estava dizendo aqui, ó. Agora acabou. Se o mestre não disse que acabou, então não acabou. As vozes dizem, se o Senhor não disser acabou, então não acabou. No outro texto que nós lemos, ele não disse, se você cresce, você verá, se você crer, você verá a glória de Deus, não vai terminar em morte. Aqui, o Senhor estava junto com ele, e mesmo assim, ele estava sendo atacado. Uma pessoa ainda me perguntou assim, ó, alguns dias atrás, nossa, eu tenho me envolvido mais do que nunca, e parece que eu tenho sido atacado, e os ataques parece que não param de aumentar. Eu disse assim, ó, bem-vindo ao time. É isso aí, estava do lado de Jesus, e nem assim, ó, do lado de Jesus, e nem assim as más notícias pararam de chegar. Do lado do Senhor. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Diante dele tinha duas informações, a sua filha morreu, e do lado, tão somente creia e ela será curada. Sua filha morreu, tão somente creia e será curada. Qual das duas informações você vai abraçar? E quer ver que negócio interessante? Estou pensando nisso agora. Perceba que quando Jesus ouviu, ele já foi rápido. O Senhor tem a tendência a ser muito rápido conosco. Ele usa pessoas, ele usa das circunstâncias para falar com você. Mas o Senhor falar rápido é uma coisa. Eu ouvir e colocar em prática rapidamente é uma história completamente diferente. Mas até por amor a nós, ele tem esse posicionamento de pai para com filho. Ele é rápido, filho, não tenha medo. Não tenha medo. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele tomou pela mão, sabiam que estava morta, mas ele tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Feche os seus olhos, por favor. Ao longo desse ano, eu acredito que o Senhor trabalhou um nível elevadíssimo de fé com todos nós. Tudo aquilo que você recebeu nada mais foi do que uma preparação para que você passasse por momentos difíceis. Tudo aquilo que você tem recebido é justamente para que você saiba dar a resposta certa em cada ocasião, por mais complicada que seja. Para aqueles que ainda continuam a questionar ao Senhor, para aqueles que ainda continuam com aquele tipo de pensamento, eu estou aqui e as coisas continuam a acontecer. Este homem, ele estava sendo afrontado com más notícias do lado de Jesus Cristo. O Senhor, ele pode te dar livramento impedindo que você passe por algo, mas ele também se manifesta dando graça para você passar por este algo. Então você tem o poder para romper, para avançar, para progredir. Então gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo, meu Deus, eu creio que não acabou, eu creio que não acabou, meu Deus, eu creio que não acabou. Aquilo que representa a filha de Jairo na tua vida, uma situação que está à beira da morte, os problemas que você está enfrentando,
Comece a declarar: ainda não acabou, mesmo que eu tenha ouvido em algum momento. Não adianta mais incomodar o mestre, não tem por que você continuar incomodando o mestre. Pare, já morreu. Comece a declarar: não morreu, não acabou. Eu sei que nesse final de ano o Senhor vai me favorecer, eu creio que o Senhor vai me honrar, eu creio que o Senhor vai me levantar, eu creio que vai existir uma diferença na minha vida, eu creio em uma glória inédita, eu creio em grandes mudanças vão acontecer. Eu não vou perder a minha vida, eu não vou perder a minha família, eu não vou perder a minha empresa. Nós nos levantamos com muita força nesse dia, Senhor. Nós nos levantamos com coragem, com ousadia, com poder, com autoridade, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor nos acompanha, crendo que o Senhor vai voltar conosco para o lugar onde nós precisamos de vitórias, e a vitória vai ser entregue. Eu acredito numa grande transformação, eu creio numa grande virada, eu creio, se o Senhor não fez antes, Ele vai fazer agora. Não caia naquela mesma precipitação de Maria e Marta, dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, não teria acontecido. Não tenha isso dentro de você. Declare agora neste momento: se o Senhor não fez antes, Ele vai fazer agora. Se essa vitória não foi entregue antes, ela será entregue agora. Se eu não fui honrado antes, eu serei honrado agora. Se eu não fui curado antes, eu serei curado agora. Se eu não vivi uma restauração antes, eu vou viver uma restauração agora. Se eu não gerei antes, eu vou gerar agora. Não seja roubado pelo pensamento de que se não aconteceu agora, não acontece mais. Isso é uma mentira. Deus, Ele vai fazer, Ele vai te justificar, Ele está trabalhando para que você cresça na fé. Ele nos estica, Ele nos puxa para um nível mais alto, e todos os dias Ele trabalha para extrair o melhor de nós. Assim como Ele disse naquela ocasião: eu me alegro por vocês não terem estado lá, porque agora vocês vão crer de fato. Talvez se o Senhor tivesse te entregado antes, você não teria desenvolvido a fé que você precisaria desenvolver, você não teria desenvolvido o relacionamento que Ele gostaria. Mas porque está acontecendo agora, no tempo certo, você vai crer de verdade, o milagre vai acontecer de verdade, vai ser uma mudança concreta, não uma mudança parcial. Algo incrível vai acontecer. Deus vai te favorecer, Ele vai curar o teu destino, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai fazer o impossível acontecer. Eu creio no teu poder, Senhor. Se manifeste na vida do teu povo, faça aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Vai revertendo, vai mudando, vai transformando. Meu Deus, eu declaro pela fé, o teu povo vai entrar no ano de 2025, mas os problemas velhos não permanecerão com eles, os problemas antigos não vão permanecer com eles, não vão acompanhá-los. Eu declaro pela fé, os problemas antigos não vão acompanhá-los, não vão acompanhá-los. O problema está sendo vencido agora, essa batalha está vencida agora, ela está sendo superada agora. Cada um desses problemas, pegue o seu projeto na tua mão e começa a declarar: eu vou entrar no ano novo, mas o que está aqui dentro não vai me acompanhar. Eu vou entrar neste ano novo, neste ano de bênçãos, mas os problemas que têm me acompanhado, eles serão vencidos agora. Essa batalha será vencida agora. Eu vou viver o sobrenatural do Senhor, eu vou viver o impossível do Senhor. Diante de você, você tem duas informações: a sua filha morreu, e do outro lado tem uma outra informação. Então somente creia, não tenha medo. Então somente creia, não tenha medo. Então somente creia, não tenha medo. Tem diagnósticos que você recebeu para que o milagre seja maior, porque você vai dizer: tá aqui, não podia, mas eu fiz, aconteceu, Deus me deu graça. Tem situações que aconteceram que é para tornar o teu testemunho maior, e por conta deste impacto, pessoas vão se converter, serão contagiadas por conta disso. Até o teu testemunho tem um propósito, até a forma como o Senhor conduz a tua vida tem um propósito na vida de outros. Então o milagre vai ser maior. Como eu creio nisso, eu falo e eu me arrepio inteirinho. Como eu creio nisso, é para que o milagre seja maior, é para que o milagre seja maior. Se acontecesse naturalmente, talvez não tivesse tanto impacto, porque vai acontecer da forma que vai acontecer, debaixo de uma circunstância difícil, debaixo de um momento complicadíssimo, vai ser inquestionável. Ele vai fazer coisas incríveis. Ele pode.
Ele pode, tudo que você não pode, Ele pode. Não tenha medo, não se preocupe. Não se preocupe com aquilo que está fora do teu alcance. Faça aquilo que está dentro do teu alcance, e o sobrenatural Ele vai fazer. Faça aquilo que está ao teu alcance, e o que você não alcança, Ele vai pegar para você. Ele vai fazer, Ele vai mudar, Ele vai fazer algo incrível na tua vida. Quando ele chegou lá na casa, só entrou dentro daquele lugar ele, os discípulos e a família. O que representava a incredulidade, quem estava tratando como morte, quem estava tratando como fim, foi colocado para fora. E o mesmo nós temos que fazer continuamente. Incredulidade saia, dúvida saia, preocupação saia, todo medo saia, tudo aquilo que possa impedir que os milagres aconteçam, saiam a partir de agora. Incredulidade, você não tem poder sobre a minha vida. Incredulidade, você não tem autonomia sobre a minha vida. Dúvida, você não tem poder sobre a minha vida. Saia agora, todo e qualquer sinal, por menor que seja, de insegurança, de preocupação, desapareça, seque, e uma glória maior vai acontecer na vida de todos aqueles que creem. Olhe para cá um instante, por favor. Tem um rapaz que ele me procurou essa semana para conversar sobre um assunto que ele achava difícil demais. E quando o assunto é difícil, às vezes a gente perde a paz, às vezes nós perdemos o sono, a gente fica pensando. Mas já repararam que muitas coisas na vida acontecem exatamente como foi com Davi e Golias? Parece difícil demais, e na hora de você enfrentar aquilo foi mais fácil do que pareceu. Quando o Senhor chegou lá dentro da casa de Jairo, a menina estava morta. Ele só pegou na mão dela e disse: menina, levante-se. E ela levantou. Então tem coisas que nós ficamos até com certo receio de confrontar, de lidar. E a gente fica às vezes esperando algo, nossa, vai ter que acontecer algo absurdo, é grande, muito estruturado. E aí o Senhor vem com uma saída simples. Ele pega, estende as mãos e diz: levante-se. Pode ser difícil passar pela multidão, mas olha que lindo, olha que lindo. Pode ser difícil passar pela multidão, mas depois que o Senhor entrou na tua casa, acabou. Depois que Ele entrou lá dentro, acabou. Ele já está lá dentro. Dentro da tua casa, dentro da tua empresa, o que está morto volta a viver, o que está quebrado, fora do lugar, o que está faltando, volta a viver, é organizado, é ajustado. Convide Ele para entrar, Ele lá dentro, tudo muda, Ele lá dentro, tudo é transformado, Ele dentro da tua casa, o que está fora do lugar, é colocado dentro do lugar. E tem horas que você tem que escolher o que você vai querer dentro da tua casa. Porque para o Senhor entrar, algumas coisas tiveram que sair. Às vezes nós nos seguramos algumas coisas que não são bênção, muitas vezes até atrasa. Mas basta sair e imediatamente o Senhor já entra. Entrou, coloca dessa forma assim, ó. Vamos juntos. Entrou, acabou. O impossível acontece. Às vezes até o Senhor entrar na casa, a gente tem que passar por muitas coisas, inclusive más notícias. Mas depois que Ele entra, acabou.
E ele vai entrar, ele já está entrando. Você tem plantado, não é de hoje. Cada uma das pessoas que aqui estão, eu conheço os rostinhos de vocês. Vocês têm plantado, vocês têm semeado. Nós temos estado juntos e eu sei que não é em vão. Eu creio que uma glória maior vai ser revelada. Eu creio que o impossível vai acontecer. Antes de nós encerrarmos, dirija suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e comece a declarar: meu Deus, envia os teus anjos neste lugar. Ou melhor, assim como Jesus Cristo entrou na casa de Jairo, começa a dizer: Senhor, entre neste lugar, entre neste lugar, entre neste lugar, e aquilo que está quebrado vai ser consertado, aquilo que está faltando vai ser acrescentado, o que está fora do lugar vai ser colocado no seu devido lugar, o que está morto vai ser trazido de volta à vida. Ele vai fazer o impossível acontecer, ele vai fazer o sobrenatural acontecer, ele vai se revelar de uma forma incrível. O impossível vai acontecer. Meu Deus, neste lugar o teu povo vai se alegrar, neste lugar o seu povo já venceu, neste lugar o seu povo já avançou. Eu abençoo a vida de todos. Volte à sua posição original. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro: você vai terminar este ano, mas você terminará por cabeça, você vai terminar por cima, abençoado, honrado, favorecido pelo Senhor, e o impossível vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Esse final de ano, esse propósito da mudança será disparado, o melhor de toda a tua história de vida, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.